vai... Deixa eu só entrar aqui, agora sim. Então, considerando aí essa formação profissional, você vai fazendo algumas vínculos com as pessoas que ali estão recebendo você, né, esses nutricionistas, no sentido de questioná-lo quanto aquilo que eles querem de expectativa quanto ao aluno, o que você tem que fazer. Então, é bom sempre ter uma rotina para você poder seguir. Se o local ainda não tem essa rotina, você pode traçar junto com o nutricionista, vamos sentar aqui então um pouquinho, eu preciso só saber o que eu vou fazer desde o momento que eu vou chegar aqui até o momento que eu for embora. É uma forma também de puxar, né, um pouco esse profissional que às vezes não está preparado a receber o estagiário, e saber que o futuro profissional que está ali, ele precisa de ter os estabelecimentos dessa rotina, porque ele nunca caiu no mercado de trabalho, ele não sabe o que ele tem que começar, né, onde ele tem que buscar as coisas, enfim, quais seriam os perímetros que ele vai circular, né, então, dependendo do local, já até tem isso pronto, porque já está acostumado a trabalhar com estagiário, mas dependendo do local, você vai ter que, junto com esse profissional, criar, né, essa rotina que é importante para vocês saberem por onde começar. E aí vocês vão avaliar, isso está realmente sendo interessante para mim? Eu estou deixando de estudar, muitas vezes, para uma prova de neuro, né, Thaís? Que hoje vocês vão ter aí. É neuro, né? E aí vai trazendo, né, essas questões importantes para que possa realmente ter uma rotina, né, desde o início até o final, tá? Delegar atribuições, então, privativas do nutricionista e estagiário de nutrição, desde que sob supervisão direta e responsabilidade de acordo com o termo de compromisso de estágio. Então, quando vocês têm um estágio obrigatório, esse termo ele é formulado pela própria faculdade, junto com o local que faz a parceria conosco, tem toda uma questão jurídica aí por trás, inclusive vai também o seguro, por isso que é importantíssimo, né, para que seja realmente validado o seu estágio, primeiro que o aluno ele tem que obrigatoriamente estar matriculado, porque senão até esse termo de compromisso de estágio, ele não é validado, e também não é validado o seguro. Então, é muito importante, né, que os alunos estejam devidamente matriculados para ele ter um termo entre a faculdade e o local de estágio, estou falando do estágio obrigatório, bem como o seguro, porque se Deus o livre guarde acontece alguma coisa com o aluno, se ele não estiver matriculado, o seguro também não vai cobrir, né, bem como não vai ter validade nenhuma esse termo de compromisso de estágio, ok? Bom, dando sequência então, né, em relação à pesquisa, então, os direitos do nutricionista em realizar um estudo ou pesquisa dentro ou fora do seu local de trabalho, com vistas ao benefício à saúde de indivíduos ou coletividade. Então, aqui, isso é um direito, né? A partir do momento que eu estou lá trabalhando num hospital, outro trabalhando numa empresa, é importante que se faça uso daquele material que está sendo, muitas vezes, compilado ali por meio, por exemplo, no hospital você tem dados, eu falo que tem um banco de dados enorme, porque ali você tem a doença do paciente, ali você tem, por exemplo, a própria, o estado nutricional, a aceitação desse paciente. Então, numa empresa onde você vai trabalhar com o UAN, né, Unidade de Alimentação e Nutrição, então, nos restaurantes, eu posso fazer uma pesquisa de aceitação, uma pesquisa de satisfação, enfim. Só que, para que eu possa fazer essa pesquisa, eu preciso realmente do termo de consentimento para usar as pessoas, né, para poder pegar os dados das pessoas que ali eu vou questionar, as pessoas que vão estar envolvidas, esses chamados os sujeitos de pesquisa. Eu tenho também a condição de me aperfeiçoar, né, dentro dessa
desse levantamento que eu vou fazer junto aos meus funcionários, aos meus pacientes internados, meus pacientes de clínica, é uma forma também de eu me aperfeiçoar, porque eu fiz o levantamento, aí eu vou discutir, vou comparar com aquilo que tem já na literatura. E, às vezes, pelo estudo que eu fiz previamente, eu vi a necessidade de desenvolver um trabalho no meu serviço por meio de algumas questões na literatura que ainda precisam ser elucidadas. Então, é importante que a gente tenha, né, sempre essa mentalidade de ter o estigma de pesquisa, de se aperfeiçoar, enfim, né, até aqui está esse bonequinho aqui correndo com vários livros na mão, né, porque correndo realmente atrás desse aperfeiçoamento, de uma forma que você consiga oferecer cada vez mais aí para essas pessoas que buscam esse atendimento, tá? Bom, em relação com ao capítulo 8, né, que diz respeito à relação com as entidades da categoria, tem como direito do nutricionista associar-se, exercer cargos e participar das atividades e entidades da categoria que tenham por finalidade aprimoramento técnico-científico. Então, eu tenho como também quesito, né, participar, me aprimorar pensando no aprimoramento técnico-científico, em relação a exercer algum cargo, vamos supor, lá no CRN, né? Eu posso exercer algum cargo lá na Asbram, que é quem titula, muitas vezes, a especialidade do profissional, né? Eu posso me cadastrar, por exemplo, no Sinesp, né? Que é o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, e aí por aí vai, né? Então, eu posso tanto usar essa associação para me aprimorar, participando dos cursos que, porventura, eles ofereçam, e também eu posso me candidatar para ser aí aquela que vai executar o cargo que ali eles determinam, tá? Olha lá. Uma outra questão também é a formalização junto ao CRN de sua jurisdição a ocorrência de afastamento, exoneração, demissão de cargo, função ou emprego em decorrência da prática de atos que executou em respeito aos princípios éticos previstos nesse código. Então, vamos supor, né? O indivíduo ele está trabalhando e aí, de repente, ele perde o emprego. Então, a partir do momento que ele não tem nada naquele momento, naquele período, ou ele resolveu se afastar por um motivo de saúde, ou se afastar por algum outro motivo, né? Ele tem que avisar o CRN. Por quê? Porque a partir do momento que você avisa o CRN que você não está executando as atividades, ele pode não cobrar a anuidade que é obrigatória. Então, é uma forma também, né, de você economizar aquele valor, uma vez que você não está trabalhando. Você não estando trabalhando, não te obriga a pagar a anuidade. Por quê? Porque a anuidade é um vínculo que você faz, porque você está dependendo daquele conselho para, muitas vezes, extrair dúvidas, ou talvez mesmo ser supervisionado, né? Então, a partir do momento que você está afastado da atividade de nutricionista, você deve avisar o CRN e ver lá com eles o que é possível ser feito, né, em termos legais, as tramitações aí, para realmente ter muitas vezes um abono, enfim, né, do período aí que você vai ficar afastado. A partir do momento que regressou, obviamente, regressa também, né, lógico, as anuidades e enfim, né, os vínculos com o conselho, tá? Aqui, em relação aos deveres, né, ao exercer a profissão, estar regularmente inscrito no CRN da sua jurisdição, em outra jurisdição, caso tenha a inscrição secundária. Então, algo que a gente já comentou aqui em outros momentos. Então, a partir do momento que você vai trabalhar, por exemplo, fora de São Paulo, eu vou fazer um trabalho no Rio, eu vou atender num consultório de um cirurgião plástico que é lá no Rio, eu vou ficar lá 3 meses. Então, eu tenho que ter meu conselho, o conselho que eu vou pertencer a partir de então vai ser o Conselho Regional
lá do Rio de Janeiro, né? Então, é uma inscrição que a gente chama secundária. A partir do momento que eu estiver lá, eu aviso aqui o meu CRN, que eu vou me ausentar no trabalho aqui em São Paulo, e agora eu vou, a partir de então, eu vou executar meu trabalho lá no Rio de Janeiro. E aí eu entro em contato com o CRN do Rio e vou, então, pertencer aí a toda aquela fiscalização do Conselho Regional do Rio de Janeiro, tá? Então, aí também algo que é muito importante, né? Então, aqui, cumprir normas definidas pelos conselhos, atender nos prazos e condições indicadas às convocações, intimações ou mesmo notificações, né? Comentei já com vocês aqui também que eu acabei recebendo um telefonema do fiscal do CRN, querendo saber se eu atendi ou não online. Então, eles quiseram saber alguns detalhes desse atendimento que eu estava fazendo online, fizeram todo um questionamento. Então, é muito importante que a gente possa ter aí o vínculo, né, com o conselho, de forma que você possa usufruir em relação aos direitos e também, lógico, né, a contrapartida seria executar os deveres que ali são solicitados. Dentro de infrações e penalidade, constitui infração ético-disciplinar a ação ou omissão, ainda que sob forma de participação ou conivência, que implique em desobediência ou inobservância de qualquer uma das disposições desse Código. Então, aqui é muito claro para nós que, a partir do momento que existe um ato de infração, eu devo, obviamente, não estar conivente, porque às vezes eu não estou executando aquela ação, mas eu estou me omitindo em função daquele ato de infração, né? Então, aqui fica muito claro para nós que não é só você agir de má fé ou exercer uma infração. Você se omitir diante daquilo que está aos seus olhos também é importante. Então, a gente tem aí as denúncias anônimas que podem ser feitas. Na dúvida, pergunte ao CRN se aquilo é um ato de infração, porque assim a gente consegue se, digamos, imunizar, né? Para que a gente consiga executar o nosso trabalho sem nenhum tipo de infração, tá? Então, na dúvida aí, importante que a gente possa fazer aí algo bastante adequado. E aqui, pessoal, apesar da gente falar tanto e ficar tão implícito muitas vezes, né, ainda tem colegas que acabam cometendo infrações, e aqui eu trago o que mais chega lá para os fiscais do CRN, para ele poder driblar, para ele poder realmente executar, né, o ato de infração no que diz respeito à notificação desse profissional. Então, vejam que é algo que a gente já falou aqui, mas ainda chega lá no CRN para ser avaliado. Então, aquilo que foi considerado infrações mais comuns detectadas. Orientação nutricional acompanhada de produto comercial, então ainda tem colegas querendo ganhar por trás, né? Exercer a profissão com a cédula provisória vencida. Então, a partir do momento que vocês se formam, vocês têm aí de 1 a, no máximo, 2 anos de exercer com a cédula provisória. A partir do momento que já saiu a cédula, que ela vai ser, já foi regulamentada, né, aquela que é definitiva, vocês têm que cumprir de acordo com o que tem, né, que já foi estabelecido que agora você vai ter um CRN que vai ser constante, né, então você vai com certeza colocar, inclusive, nos seus documentos, o carimbo que vai ser realizado, ele vai ter o número que vai estar vinculado a esse conselho. Então, se é o definitivo, vamos usar o definitivo. E até a gente tem um anseio para ter o definitivo, para não dar aquela conotação que você é constantemente recém-formado,
né? Então, é importante que a gente saiba qual o momento que vai ser usado aí, vai sair do provisório e vai usar o definitivo. Apresentação de informações sem embasamento científico é uma outra situação, uma outra circunstâncias, são outras circunstâncias que também é bastante complicado, principalmente hoje, né, nas redes sociais. Deixar de cumprir no prazo determinado e sem justificativa as normas emanadas dos conselhos federal e regionais de nutricionistas. Então, se existe uma norma, né, existe uma liberação de uma resolução, de uma nota que seja, temos que cumprir, né, e é naquele período, eu não posso extrapolar aquele período. Então, agora a gente sabe que estendeu o atendimento online até 28 de fevereiro de 2021. Então, eu tenho um paciente lá dos Estados Unidos, né, e eu vou continuar com ele. Acho que ninguém vai ficar sabendo, enfim. Uma hora pode ser que fique sabendo. Né? E aí a hora que você acaba também, olha aí, ó, cometendo esse ato de infração. Bom, aqui, né, deixar de atender suas requisições administrativas, intimações e convocações. Então, aqui seria mais em função de não atender, né, o Conselho Regional no que diz respeito aos fiscais, né, então, às vezes, o fiscal, ele vai até o local de estágio, porque sabe que você oferece um estágio, né, ainda que seja não obrigatório, e ele quer visitar esse estágio, e você acaba não atendendo a uma intimação, a uma convocação do CRM. Então, isso ainda também um ato de infração, ainda ocorre de colegas de não receberem, ou no prazo que foi determinado, aquele fiscal, enfim, isso acaba também ainda chegando lá no conselho. Não utilização no exercício da profissão do número de registro, né, e exercer carga horária incompatível. Então, aqui é muito importante ilustrar essa fala, né, daquelas pessoas, porque vocês sabem que nós temos uma profissão que ela é uma profissão liberal, uma profissão que eu posso montar uma empresa de assessoria ou consultoria. E aí, né, considerando essa questão, muitas vezes você acaba fechando muitos contratos. E aí, por conta de fechar os contratos, você tem que cumprir aquela carga horária que você determinou, que você vai lá naquela padaria, naquele restaurante, cumprir a responsabilidade técnica. Então, dependendo do número de contratos que você fecha, será que você vai ter pernas, vai ter tempo para realmente ir 10 horas por semana, 5 horas que seja por semana, né? Então, é importante, primeiro, se determinar nesse contrato que você vai firmar com essa empresa que você vai prestar esse atendimento, onde você vai ser o responsável técnico, é importante saber se você vai ter esse tempo dentro do seu cronograma na semana. Né? Então, exercer carga horária incompatível eu firmei um contrato de estar numa padaria, por exemplo, 5 vezes por semana durante 2 horas, e eu não estou conseguindo ir todas as vezes da semana que eu me comprometi, ou então eu estou fazendo uma carga horária maior do que aquela que eu firmei no contrato, isso também é ruim, porque o seu honorário, ele está sendo cobrado de acordo com aquele valor que foi estabelecido. Se você está fazendo a mais, alguma coisa está acontecendo. Ou você não contou que ia ter tanto trabalho assim, e agora você está fazendo a mais, né? Ou então você está deixando de fazer aquela carga horária que é necessária, que se acontecer alguma coisa no local, na sua ausência, e você tem ali um contrato onde você é responsável técnico, quem vai responder vai ser você. Então, é muito importante aí que se estabeleça direitinho o valor de carga horária, porque ali está inserido, inclusive, o seu honorário e também, lógico, né, a sua responsabilidade ali, quanto responsável técnico, tá? Bom, um outro ato de infração é a questão de dar através de meio de comunicação de massa, atendimento individual sob forma de consulta, diagnósticos ou dietas. Então, a dieta, ela tem que ser dada individualmente, né? A dieta, ela tem que ser personalizada.
Não adianta a gente colocar lá para, muitas vezes, sentir uma forma, né, de se autopromover, de estabelecer uma dieta. Uma vez eu fui, me lembrei agora até de uma questão, né, que eu fui procurada por uma revista que é bastante reconhecida, enfim, e falou assim, olha, você pode montar uma dieta líquida de desintoxicação que nós vamos publicar e vai falar sobre dieta líquida e nós vamos publicar na próxima exemplar da revista. Eu falei, não, né? Primeiro que uma dieta líquida, existem algumas indicações, alguns critérios que o nutricionista usa para indicar uma dieta líquida. Então, estava chegando perto do verão, né? Por exemplo, essa época, né? Aonde foi solicitado isso para vendagem. Nossa, dieta para emagrecer, desintoxica e ainda emagrece. Maravilha, né, para a revista, principalmente esse título. Agora, para o profissional que está se propondo a fazer isso, é muito complicado. Eu falei, não, eu acho que a dieta líquida, eu posso sim escrever um artigo sobre a dieta líquida, mas não vou montar um cardápio de dieta líquida e achar com quantidades e tudo mais, e vou achar que aquilo realmente é o ideal para as pessoas. Então, para cada caso é um caso, existe sim algumas indicações importantes para se dar uma dieta líquida, mas não dá para a gente publicar em meios de comunicação de massa que aquilo seria maravilhoso, né, essencial para a vida da pessoa, porque às vezes ela pode até comprometer o estado de saúde mesmo dessa pessoa, né, então tomar cuidado, porque às vezes nós somos abordados aí por repórteres, por jornalistas, né? E aí, na hora que você vai dar o seu depoimento, seja num artigo de uma revista ou uma entrevista, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes pode ser que eles coloquem palavras na nossa boca, né, que a gente não falou, então mudem ali aquilo que você colocou no artigo para ter uma vendagem maior. Então, é sempre bom, é importante nós nos fazermos presentes, vamos publicar, sim, em revistas, vamos dar entrevista, vamos aparecer na televisão, só que tem que ser exatamente como a gente quer, né? Não como muitas vezes querem fazer para poder ter vendagem, ou ter ibope, enfim. A partir do momento que você não fizer uma revisão daquilo que vai ser publicado, muitas vezes vai ser publicado aquilo que a pessoa quer vender, né? Ela vai ter uma vendagem maior aí. Então, tem que tomar aí um pouquinho de cuidado, né? Para não ter uma conotação negativa. A avaliação nutricional não deve ser realizada, já que pessoas leigas não possuem condições de se autoavaliarem, né? Aqui, na verdade, às vezes, em se tratando de um atendimento online, tem que ficar bem claro para o paciente que ele está tendo essa avaliação, onde o ideal seria presencial, porque você iria fazer uma avaliação onde você vai analisar massa magra, massa de gordura, por meio de uma antropometria, usando o adipômetro. Não dá para a gente falar para ele, olha, põe aí a circunferência, você tem uma fita métrica, né? Põe aí na cintura, fala para mim quanto que deu. Enfim, ele não tem essa técnica, né? E nem tem a obrigação de ter. Então, ele não tem realmente condições de você delegar isso para o paciente. Então, no máximo, numa orientação que vai ser feita online, você perguntar qual foi o último peso desse paciente. Mas nunca falar para ele que ele tem que comprar um aparelho de bioimpedância, que hoje a gente sabe que vende muitas vezes até em rede de farmácia, ou pedir para ele se autoavaliar, se automedir, né? Porque realmente fica muito complicado. Porque às vezes vai ter uma interpretação, um diagnóstico de estado nutricional errado, e vai banalizar, né? Além do que, vai banalizar. Tá vendo? Nem preciso de nutricionista, eu mesmo vou fazer isso sozinho. Então, acaba tendo até uma banalização aí, e às vezes até o próprio paciente, quando ele é delegado esse tipo de coisa para ele fazer, ele pode, às vezes, se autoavaliar e desistir de fazer a dieta porque ele não está conseguindo chegar naquilo que ele idealizou, que nem sempre é o mais adequado. Isso é muito importante também, né? Muitas vezes, eu sempre falo para os meus pacientes que frequentam o consultório, né?
que quem vai pesar, quem vai avaliar o estado nutricional dele, vai ser eu. A partir do momento que ele veio me procurar, sou eu que sou responsável por fazer essa verificação, essa avaliação. Eu não vou delegar para ele fazer isso. Eu tenho alguns pacientes que até têm um aparelho de bioimpedância, né? Dependendo do paciente, ele até compra um aparelho de bioimpedância, aquelas balanças que também fazem bioimpedância, mas ele não sabe interpretar, né? Então, é importante a gente esclarecer para ele que, olha, aqui você está fazendo uma análise antropométrica, onde eu estou vendo a verificação de dobra cutânea, circunferências, e estou complementando com a bioimpedância. A bioimpedância nem sempre ela vai trazer a realidade de diagnóstico de estado nutricional. E às vezes, quando ele acha que ele tem esse poder, ele acaba se desinteressando pela dieta, porque ele acha que aquilo que está certo, ele fez uma leitura totalmente equivocada, ele não tem essa competência. Até para começar, né, vamos pensar do básico. Se ele está seguindo uma dieta que tem ali uma proposta de aumentar a massa muscular, se ele começa a se pesar, é óbvio que a massa magra vai pesar mais do que a gordura. E se ele for se basear só pelo peso, não pela distribuição dessa gordura corporal, se ele pesa e dá um peso maior, ele vai achar que a sua dieta não está fazendo efeito. Ele está ganhando, na verdade, músculo, que pesa mais, mas só que na cabeça dele, ele vai achar que ele está engordando, né? Porque as pessoas ainda estão muito ligadas à questão do peso. Engordou, emagreceu pelo peso. E o peso é um referencial, não é o referencial. Para a gente dar um diagnóstico de estado nutricional, a gente tem que avaliar massa magra e massa de gordura corporal. Tanto é que tem paciente que fala, olha, engraçado, na balança eu não estou tão mudado, né? O valor do peso não está tão diminuído, mas eu já vejo que as minhas roupas estão mais largas, né? Eu percebo aí que as pessoas estão me falando que eu estou mais magra, enfim. Então, a gente tem que pensar, né, em todos esses aspectos. E ainda, não é só a questão do emagrecimento, né, gente? Também temos que pensar na questão da saúde. Acima de tudo, é a saúde dessa pessoa que está em voga. Então, por isso que não dá para ficar delegando aí para que ele se autoavaliem, tá? Bom, então, as recomendações dietéticas e a educação nutricional devem ser genéricas. Você pode falar, né, de repente, do que é um carboidrato, o que ele faz no organismo, né, pensando aí que as pessoas hoje estão muito ligadas ao grande vilão, né, ai, coitado do carboidrato, agora tudo é ele que é o culpado, né? Então, a gente precisa de desmistificar, né? Então, fala do carboidrato, a função dele, fala da proteína, a função dela, fala de um nutriente específico, a função que ele traz no organismo, mas não vai ficar dando dieta e nem tampouco, né, falando especificamente de uma única quantidade, de uma única conduta. Em relação também a infrações chegadas lá, né, vinculando o nome aí a produtos, ainda tem gente, né, fazendo esse tipo de ação aí. E chegando ao fim, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles, né? Segundo esse grande escritor Rui Barbosa, que ele realmente traz aqui, né, o que a gente poderia fechar essa aula de código de ética como um estímulo para vocês de lutarem pelos direitos. Só que para a gente lutar pelos direitos, a gente precisa de agir de forma adequada, né? Isso é uma forma também de lutar pelos direitos. Então, denunciar quem realmente sai fora daquilo que a gente precisa, né? Para realmente defendermos a nossa classe. E isso já começa antes até da gente chegar como o profissional. Antes, que eu digo, seria o estágio, né? Então, procure cumprir essas normas, né, essas regras, já no momento de estágio. Então, muitas vezes vocês vão ser avaliados, eu sempre costumo falar, né, que o estágio, ele é uma vitrine, que muitas vezes já vai trazer a empregabilidade para vocês. Então, no momento que vocês vão para estágio, vocês já têm que ter uma postura de profissional, né? O que é ter uma postura de profissional? Lá as pessoas não te conhecem, muitas vezes. Então, você vai se tornar conhecido, ou seja,
todas as suas ações, né? Aquele momento que é para se reportar ao seu superior, à sua superiora, tem que ter o respeito, né? Aquele momento em que você vai, muitas vezes, questionar aquele profissional para você obter informações para a sua formação profissional, tem a ver, né? O momento de você receber uma crítica também é importante, porque a gente, a partir do momento que a gente está no estágio, nós temos que estar disponíveis a recebermos críticas, por quê? Porque eu preciso melhorar, eu estou ainda no processo de aprendizagem. Então, isso a gente faz quando a gente já está empregado, que dirá no estágio. Então, receber críticas a partir do momento que elas vão ser, lógico, construtivas, e mesmo que para você não entenda aquilo naquele momento como sendo algo construtivo, encare aquilo como algo que você vai digerir depois, você vai analisar por que a pessoa está interpretando daquela forma, será que não é uma ação que você executou, que, embora você não quisesse ter aquela interpretação por parte daquele profissional, mas ele acabou te vendo daquela forma, então talvez você tenha que tomar algumas atitudes para sair um pouco, né, dessa zona de conforto e se posicionar de uma forma diferente, né? Então, é sempre um aprendizado, né? E a convivência com o ser humano é um aprendizado constante. Então, é isso que tem que ficar claro aí, né? E para que a gente possa realmente exercer a nossa profissão com dignidade e ser merecedor desses méritos aí, tá? Então, com isso, a gente termina a aula de Código de Ética do Nutricionista, e agora, então, eu vou para a orientação do nosso trabalho, que eu postei aí para vocês. Então, tem aí os slides da orientação do trabalho, que eu quero já posicioná-los aí para entrega, então, no dia 19/11. Bom, então, orientações sobre esse trabalho, que agora, mais do que nunca, vai entrar mesmo, né, nas resoluções, nos boletins, nos pareceres, para que a gente pensou, eu falo a gente, né, porque nós, professores, somos 3 professores de ética. Então, diante de tanta legislação, a gente acabou pensando 9, para que vocês, que são bem atuais, né, para que vocês se preparem aí para esse mercado de trabalho. Então, para essa avaliação processual, os alunos deverão se dividir em grupos de 9 ou 10 alunos, como eu falava inicialmente com a Thaís, né, e devem realizar a leitura prévia dos pareceres e decretos e resoluções específicas. Então, eu já postei no Teams para vocês, então vocês não vão ter que ir atrás de nada. Na verdade, já estão postados todos esses boletins ou pareceres, enfim, lá no Teams. E aí, todos os grupos vão ter que ler todos os artigos. Por quê? A primeira parte da execução desse trabalho é vocês prepararem um resumo de uma página de cada um dos pareceres, decretos, resoluções que foram disponibilizados. E aí, posteriormente, né, vocês vão responder a um forms que vai ser uma atividade individual. Então, primeira etapa, se organizar no grupo, então, de 9 a 10 pessoas. Vocês vão pegar esses 9 pareceres, decretos, resoluções e vão montar um resumo de uma página. Cada um, né, tem aí um resumo de uma página. Aí, cada grupo vai enviar para a Thaís, nesse dia 19, esses resumos, esses 9 resumos, e nesse mesmo dia, vocês já vai ser aberto o link para vocês responderem no Forms em 24 horas. Então, é preciso que todos do grupo tomem ciência, porque vocês vão, na verdade, estudar os pareceres, as resoluções, por meio desse resumo. E aí, vocês vão para o Forms e vão
responder aquilo que é conteúdo desses 9 pareceres, decretos e resoluções, tá? Então, ele vai ter 2 etapas, então, primeiro a entrega dos resumos do grupo, e depois vão responder, aí tem 24 horas para responder ao Forms, tá bom? Então, é muito importante que vocês já se organizem, né? Eu fico aí no aguardo da Thaís me mandar a relação dos grupos, e vocês já tendo a disponibilidade aí daquilo que está lá no Teams, diante de cada um dos pareceres, decretos, vocês conseguem, então, já se dividir, ou enfim, né? Para que possam produzir esse material. Então, o critério é o resumo em uma página. Tá bom? Então, é muito cuidado aí na hora de o que colocar nesse resumo, porque vai ser material de estudo para vocês responderem o Forms, tá? Paola, o Forms vai ser em relação ao trabalho, isso mesmo, Paola, vai ser o conteúdo que vocês vão ver aí nesses 9 assuntos, é o que vai ser cobrado no Forms, tá? Então, por isso que a gente tem que ter essa seriedade aí na hora de o que colocar no resumo direitinho, né? E não pode ser muito prolixo também, ultrapassar de uma página, porque senão vai acabar ficando muita coisa para vocês estudarem. Então, a responsabilidade de montar esse resumo aí é bastante grande, por isso que o trabalho vai ser feito em grupo, tá bom? Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida, pessoal? Acho que não, Pro, tá tudo tranquilo, pelo menos por enquanto, eu acho que tá tranquilo. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, Thaís, eu vou ficar no aguardo, então, da montagem dos grupos, eu vou, então, me despedir aqui, né, de vocês, vou baixar a nossa aula de hoje lá no YouTube, para depois disponibilizar para vocês, e também, né, deixo agora vocês livres para assistirem a palestra de marketing digital da Fabiana Rangel, que vai também agregar aí mais um conhecimento, principalmente quem quer que colocar, né, nessa rede social, como é que podíamos criar estratégias para, muitas vezes, criar a motivação das pessoas nos procurarem. Então, ela dá dicas aí para que se possa ser realizado isso de forma ética, de forma a vocês passarem credibilidade, inclusive, para essa população que vai provavelmente seguir vocês, né, nas redes sociais aí. Tá bom? Qualquer coisa, eu estou até às 9h20 lá no Teams para esclarecimento de dúvida, e aproveito aí para desejar uma boa prova para vocês e uma boa semana, viu? Tchau, tchau. Tchau, Pro, obrigada, boa semana. Obrigada.